Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva sigaspegadas.com aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão e a mais uma possibilidade da gente conhecer, né, um pouco mais da história do Brasil, a história do Piauí. E durante esse período a gente está analisando muito sobre patrimônio. Então a gente já falou sobre festas e danças típicas, já falamos sobre a culinária, sobre as lendas também que marcam a história do Piauí. Já vimos aqui sobre colonização, ocupação da América, né? Colonização do Piauí, do Brasil também. E na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão sobre patrimônio, né? A gente está falando muito sobre patrimônio material e patrimônio imaterial. Na semana passada a gente falou sobre patrimônio imaterial envolvendo ali a culinária. E hoje a gente vai falar sobre arquitetura brasileira e também piauiense, né? Que também é considerado um patrimônio histórico-cultural do Brasil, no mundo e, claro, aqui no Piauí também. Então vamos lá, nossa aula de hoje, dia 17 de outubro, e a gente vai analisar um pouco sobre a arquitetura no Brasil e no Piauí, e no mundo também, porque eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, o objetivo da nossa aula, primeiro, né, a gente relembrar, porque a gente já discutiu sobre isso, sobre as diferenças entre patrimônio cultural material e imaterial. Também um dos objetivos é evidenciar a importância de preservar os patrimônios culturais do Brasil e reconhecer e valorizar o próprio patrimônio local. E a arquitetura, ela está incluída aqui dentro deste segmento. Bom, essa aqui é a nossa aula de número 22. Como vocês já sabem, toda aula a gente tem um número aqui para que ninguém fique perdido, já que a gente tem 3 aulas na semana, divididas no ao vivo, no gravado e entre mim e o professor de artes, né? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, né? A gente vai relembrar o que é patrimônio, mais uma vez, né? Nós podemos dizer que patrimônio é o conjunto dos bens materiais e dos bens imateriais, que contam a história de um povo e a sua relação com o meio ambiente. É o legado que nós herdamos do passado e que transmitimos às gerações futuras, né? Então, olha aí, o patrimônio é um legado que nós herdamos do passado e que transmitimos para as gerações futuras. É por isso que a gente aprendeu sobre as lendas, as danças, as músicas, a culinária, porque tudo isso é um patrimônio que vai se passando de geração em geração e que vai marcando a cultura, a história de um povo. Então, o patrimônio, ele pode ser classificado em histórico, cultural e ambiental, certo? Hoje, gente, há uma preocupação mundial em preservar os nossos patrimônios através de leis de proteção e de restaurações que possibilitam a manutenção das características originais, né? Principalmente na arquitetura. Então, para isso, a gente tem o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, que é um instituto, né, ele é uma autarquia federal que ele responde pela preservação dos bens culturais brasileiros. Então, é muito importante a gente preservar. Para que a gente consiga preservar, a gente precisa de órgãos, né, com especialistas. Então, nós temos historiadoras, né, historiadores, arquitetos, arquitetas, engenheiros, arqueólogos, pessoas que estão de fato ali, que trabalham com isso, né, em relação a preservar, conhecer e preservar o nosso patrimônio histórico, porque é um bem cultural, né, o que conta a história da civilização brasileira. E é claro que por isso precisa ser respeitado, protegido, cuidado, né, gente?
Então, lembra, patrimônio é esse conjunto dos bens materiais e imateriais, né? É um legado que nós herdamos do passado e vamos passando para as gerações futuras. Então, o patrimônio histórico, ele é essencial para, olha aí, ele é essencial para a preservação da identidade coletiva de uma sociedade, gente. Né? O patrimônio, ele se constitui de uma importante fonte de pesquisa que possibilita conhecer a história de tudo que está relacionado a um povo. Aí na tela vocês estão vendo o bairro do Pelourinho, no Salvador, na Bahia, que é considerado um patrimônio histórico do Brasil, justamente porque conta a história do estado da Bahia, que foi justamente nesse estado em que a gente teve o início da colonização, da ocupação do território brasileiro. Então, cada pedacinho desse chão, dessa arquitetura colonial, ela conta a história de um povo. Né? Então, por isso que é muito importante que a gente preserve, porque é a forma como a gente tem de conhecer a nossa própria história. Tu já pensou, tu ir na Bahia, tu ver uma foto, uma fotografia da Bahia e ter todos os prédios arquitetônicos aqui desse período destruídos, derrubados, gente? Como é que a gente ia conhecer a nossa história? Então, é por isso que o patrimônio ele deve ser respeitado, tá certo? Bom, e quais são os tipos de patrimônio cultural? Nós já tivemos uma aula só para falar sobre isso, por isso que aqui eu coloquei só para a gente poder revisar, tá bom? Então, nós temos o patrimônio histórico material, que é o conjunto de bens materiais físicos, que possui uma importância histórica para a formação cultural da sociedade. E dentro desses bens materiais físicos, a gente vai destacar o quê? Né? A gente cita as obras de arte, como as pinturas, os monumentos, as cidades, os prédios, os conjuntos arquitetônicos. Então, daí tu já tira, né? A arquitetura, ela é um patrimônio histórico material, porque é um bem material, é físico. Também é considerado um patrimônio histórico material os parques naturais, os sítios arqueológicos, enfim, né, tudo aquilo que existe materialmente e é claro que possui algum valor histórico e cultural que precisa ser lembrado, que precisa ser preservado, porque é claro, conta a história de um povo. E temos também o patrimônio histórico imaterial, que pode ser considerado, né, o idioma, os nossos dialetos, né? Porque, gente, a própria forma como a gente fala, como a gente se comunica, marca a história de um povo, né? Então, a gente nasceu no continente americano, na América do Sul, dentro do Brasil. Né? É muito engraçado porque muitas vezes a gente fala assim, americano. A galera acha que americano é quem nasce nos Estados Unidos. E sim, são norte-americanos. Quem nasce no Canadá, norte-americano. Mas, gente, o continente americano existe a América Central, a América do Sul, que é justamente onde nós estamos inseridos, né? Nós somos latino-americanos porque a nossa língua, que é o português, é uma língua derivada do latim. Né? Então, o México, por exemplo, é na América do Norte, mas no México se fala espanhol, porque foi colonizado pela Espanha, então é latino-americano. Então, tal que a cultura do México é muito diferente da norte-americana, né, do Canadá ou dos Estados Unidos. Então, nós somos americanos, sul-americanos, latino-americanos. A gente precisa ter orgulho disso. A gente precisa entender qual é a nossa identidade. E o nosso idioma tem uma relação direta com a nossa identidade. É a forma como a gente se expressa, né, até a forma como a gente pensa, raciocina, tem uma relação direta com o nosso idioma.
Então, isso aqui é um traço fundamental da nossa identidade, né? Os nossos dialetos, as nossas gírias. A gente já viu aqui como que o Brasil é um país extremamente diversificado. Nós temos 5 regiões com diferenças naturais, mas com diferenças culturais também. Só dentro da região Nordeste nós temos 9 estados. A própria cultura nordestina, a cultura piauiense, ela é diferente também da nossa cultura, da cultura, né, piauiense do Ceará, Pernambuco, Bahia, Aracaju, Sergipe. Eu falei o estado e a capital, né? São 9 estados, gente. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, desculpa, Nordeste. Então, não tem como, né? A forma como até as nossas gírias aqui no Piauí, elas não são as mesmas do Ceará ou de Pernambuco. O nosso sotaque, né? A gente sabe que a região Nordeste ela acaba sofrendo um preconceito linguístico muito forte, uma xenofobia de fato, né? Então se diz assim, né? Muitas vezes, Paraíba. Gente, é porque tem uma galera no Brasil que nunca estudou geografia, inclusive a presidência da República, né? Nós temos 9 estados na região Nordeste. Nós temos semelhanças, mas a gente também tem muitas diferenças, porque é uma cultura muito rica, muito diversificada. Aqui dentro do Piauí, quando a gente viaja para o Piauí, pelo Piauí, pela região sul do Piauí, e aqui no canal Educação, junto com a SEDUC, a gente tem um pré-ENEM na estrada. Então, a gente viaja o Piauí inteiro, gente. Quando a gente chega no sul do Piauí, o sotaque já é outro, porque a galera sofre uma influência da Bahia, de Pernambuco. Isso é incrível, porque é uma cultura própria de um lugar. Certo? O sotaque do Ceará é muito diferente do sotaque de Pernambuco, que é muito diferente do sotaque da Paraíba, que é diferente do sotaque do Rio Grande do Norte, que é diferente da Bahia. Então, que é diferente de Sergipe. Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, que a gente aprenda a valorizar a diversidade que existe dentro da nossa própria região, que é o Nordeste. Que a gente aprenda a ter orgulho de ser nordestino, de ser nordestina, né? Então, é uma região que marca a história do país. Então, é muito importante que a gente reflita. É o nosso patrimônio. O nosso idioma é um patrimônio nacional. Outra questão, a culinária, como a gente estudou na aula passada, né? A culinária que é um modo próprio de um povo produzir o seu próprio alimento. E a comida, gente, ela tem uma relação direta com a sobrevivência de um povo, é claro, né? Então, é mais um ponto para a gente poder aprender a respeitar, a valorizar as nossas festas populares, os nossos rituais religiosos. Por que rituais religiosos? Porque o Brasil é um país laico, né? O Brasil, gente, a gente tem inúmeras manifestações religiosas, né? A gente tem religião católica, mas a gente tem inúmeras manifestações protestantes, religiões protestantes. A gente no Brasil tem a ayahuasca, no Brasil a gente tem espiritismo, no Brasil a gente tem a maçonaria, a Rosa Cruz, até a igreja satânica tem no Brasil. Então são muitas manifestações religiosas. Como é que eu vou dizer que a religião do outro está errada, gente? Se você tem sua religião, que bom, acredite nela, né? Se você acredita em céu e inferno, se você não acredita em nada disso, a gente precisa saber respeitar o outro, porque rituais religiosos também são patrimônios históricos e materiais de um povo. Os nossos ditos populares. Toda região do Brasil tem um dito popular, que é um ditado popular, né? A gente tem os do Nordeste, o do Piauí, aí tem o do Centro-Oeste, tem do Sul, tem do Sudeste, tem do Norte, justamente porque o Brasil é muito rico quando se fala em cultura, né? A gente é muito diversificado. Inclusive, a nossa próxima aula vai ser justamente sobre isso, sobre diversidade cultural no Brasil.
Bom, então a arquitetura está onde aqui? Dentro do patrimônio histórico material, beleza? Então, olha aí, vamos ver agora um pouco sobre o patrimônio histórico arquitetônico no mundo, né? Olha, gente, sendo considerado patrimônio um legado do passado, no qual vivemos atualmente, que será futuramente transmitido às novas gerações, se faz muito importante que a gente preserve o patrimônio, né? Para que a sua conservação se torne possível, foram criadas entidades que buscam garantir essa preservação. A mais importante é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, que foi criada após a Segunda Guerra, lá em 1946, com o intuito de preservar os patrimônios históricos a nível mundial. E olha, gente, depois que termina a Segunda Guerra Mundial, é um impacto tão grande no mundo que foi criada a ONU, que foi criada a Unesco, justamente naquela ideia, né, a ONU de gerar uma paz, um acordo de paz no mundo inteiro. E a Unesco, porque durante uma guerra a gente teve inúmeros patrimônios, arquitetura que foi derrubada com bomba atômica, com míssil. Então, a ideia aqui é de dizer, olha, galera, se o mundo continuar assim, vai chegar um dia, se a gente entra na Terceira Guerra Mundial, não sobra nada. Não sobra nem gente e nem arquitetura, nada, né? Porque não vai ter como sobrar. Então, a ideia foi justamente essa, que a gente tivesse órgãos que fossem responsáveis pela preservação do patrimônio histórico mundial, né? E aí, na charge aqui, na tirinha, a gente vê um pouco dessa crítica, né? Que aí diz, Eimar, né? Vai aonde com esse spray? E ele diz, para um prédio histórico. Então, gera aquela treta, né? Ele vai para o prédio histórico para pichar ou para proteger? E aí ele faz um cartaz e diz, né, ajudem a preservar, e a gente vê ali um prédio, né, que a ideia é que ele esteja bem quebrado. E aí, vamos de polêmica. Tem algumas questões com isso aqui, né? Em relação ao picho, em relação a grafite. Geralmente se entende que o grafite ele é uma manifestação cultural, né? E que o picho não, que ele é uma manifestação marginal, né? É colocado assim. Então, o grafite é bonito, é colorido, é interessante. E o picho é algo ruim, né? A pichação ela é vista de uma forma muito marginalizada. E aí, gente, tem uma grande questão, que é tanto grafite como pichação são manifestações culturais urbanas. Pichação também é arte, também é manifestação cultural, porque é uma reivindicação, é uma manifestação. A gente entende que a pichação ela é a voz de quem vive na cidade. Então, eu utilizo também parede, independente de qual for, para me manifestar, certo? E aí, geralmente se cria uma polêmica, né? De se dizer, professora, mas o grafite ele fica bonito na parede, né? Inclusive, nós temos aqui na cidade de Teresina inúmeras empresas que se utilizaram né, utiliza o grafite como uma estratégia. Já pinta logo a parede, fica bonito, colorido e impede que o picho vá lá. Mas o picho continua existindo, gente. Pichação é voz da cidade, é da juventude, é reivindicação social. Inclusive, é muito estranho uma cidade que não tem pichação. Não existe. No Brasil, no mundo, cidade sem picho não existe. Porque, né, muitos historiadores que estudam, né, na antropologia, a gente também estuda muito isso, sobre o impacto, é a voz do meio urbano falando, certo? Então, é muito aquela ideia de que a pichação ela é uma reivindicação também. Ok? Então, tem aí essa polêmica, a gente pode até discutir ela se vocês acharem interessante depois. Bom,
Então, agora vamos ver aqui alguns exemplos de patrimônios históricos arquitetônicos de relevância mundial, né? A primeira que vocês estão vendo aí é a Pirâmide do Louvre, que ela é uma estrutura piramidal edificada em aço e vidro, que ela é cercada por 3 pirâmides menores, como vocês podem ver. E ela está localizada no pátio central do Palácio do Louvre, em Paris, né? É um marco aí também, né? Por isso que eu botei exemplos de patrimônios históricos arquitetônicos de relevância mundial. Outro exemplo, o Templo Expiatório da Sagrada Família, que está localizado em Mallorca, em Barcelona, e ela foi projetada, gente, e parcialmente executada pelo arquiteto catalão o Antônio Gaudí. Inclusive, o Templo Expiatório da Sagrada Família, ela está sendo construída até hoje. Até hoje ela ainda está sendo modificada, né, gente? E olha, algo incrível, é muito bonito. E a arquitetura do Gaudí é algo que é impressionante, né? Que a gente possa um dia ter a possibilidade da gente ver isso com os nossos próprios olhos, né, gente? Porque, de fato, é algo incrível. Eu não coloquei aqui o metro dessa torre, mas é muito grande esse templo. É um dos lugares mais visitados do mundo também, né? E é uma arquitetura muito diferente. Bom, outro exemplo aqui, né, que marca essa arquitetura mundial é o Panteão Romano, que ele fica localizado em Roma, né? E tem uma construção com mais de 2.000 anos. O Panteão ele foi erguido pela primeira vez durante o Império do Marcos Agripa, olha aí, em 27 antes de Cristo. Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo um croquis, né? O croquis geralmente é um desenho, são os riscos, né, que arquitetos e arquitetas fazem, né? Então era uma ideia, tu pensa num desenho, tu vai lá e faz um traço bem rápido que é considerado um croquis. Né, que é justamente o que está do lado esquerdo. Né? Então, tu imagina como é que poderia ser, tu coloca no papel. E aí, do lado direito, vocês estão vendo aí, né, ele real. Então, o Panteão era, tá vendo? Ó, tem toda uma relação também com uma cultura grega, com as colunas, né? Tudo muito feito de pedra também, uma arquitetura bem pesada. Não, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é bem interessante, né, gente, como vocês podem ver aqui. E também é considerado um marco da arquitetura mundial, porque tem mais de 2.000 anos isso aqui, e ainda está em pé lá em Roma. Bom, agora, né, a gente vem aqui um pouco para o Brasil, para a gente analisar alguns dos patrimônios históricos arquitetônicos que são importantes dentro do nosso território. Então, aí vocês estão vendo a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, em Minas Gerais, que foi construída ainda no século XVIII, 1724, e 1770, quando ela foi sendo executada por Manuel Francisco Lisboa, é um exemplo da arquitetura religiosa barroca do período colonial, né? Então, isso aqui, gente, lembra muito também toda aquela arquitetura europeia, portuguesa, né? Um traço também do trabalho do Aleijadinho. Não coloquei aqui de Minas, não. Né, do Aleijadinho. Então, é algo aqui a gente vê como que a arquitetura ela é importante, porque a gente consegue entender um pouco como que funcionava ali a cidade durante o período colonial, né? Então, hoje a cidade de Ouro Preto, ela também é considerada um patrimônio histórico na arquitetura brasileira, né? Justamente devido à forma de se fazer, à forma de se construir, tá certo? E é uma referência, né? É a forma como a gente consegue ver o povo, né, vivendo aqui no Brasil, a logística também da economia, do transporte. Então, é bem interessante que a gente
pense, né, sobre isso. E olha, gente, Ouro Preto, que é a cidade que vocês estão vendo aí, a representação, é uma das principais cidades históricas brasileiras, que justamente por guardar resquícios do barroco, né, que é um estilo utilizado nas igrejas do período colonial e que tinha o objetivo de atrair os cristãos e, claro, né, influenciá-los aí emocionalmente. E aí, para isso, a galera acabava dando ênfase à riqueza de detalhes, né, nos adornos e ao uso de ouro, para vocês terem uma ideia. E o uso de ouro era, eu acho que eu não coloquei aqui, né? Deixa eu ver aqui rapidão, coloquei não. Mas a gente tinha dentro dessas igrejas, e gente, muito ouro. Afinal de contas, é dentro de Minas Gerais que foi encontrado ouro durante ali o final do século XVII, o início do século XVIII. Muda completamente a estrutura do Brasil, porque vai gerar uma grande quantidade de pessoas que vão se deslocar para Minas Gerais, justamente procurando ouro, né? Então, por isso mesmo, tinha muito ouro dentro dessas igrejas, né? Essas igrejas antes, elas eram construídas em adobe, em taipa e pau a pique, e com o tempo deram lugar a outras edificações maiores e muito mais imponentes, né? Que era justamente para chamar ali a atenção dos fiéis. Então, Ouro Preto, atualmente, ela atrai turistas que procuram conhecer um pouco sobre o período colonial brasileiro, justamente nessas igrejas que são bem famosas. E esses locais, além de espaços religiosos, serviram também de cenário para as reuniões dos inconfidentes, né? Durante a Revolução da Inconfidência Mineira, também no século XVIII, influenciados pela Revolução Francesa de 1789. Né? Então, Ouro Preto hoje, gente, as igrejas de Ouro Preto, né, são consideradas Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Tá certo? E aí, como vocês podem ver, a igreja da Nossa Senhora de Conceição. Mas tem muitas outras, todas, uma das mais famosas é de São Francisco de Assis, que eu não coloquei aqui, mas nas próximas aulas eu vou lembrar da gente focar mais. Então, olha aí, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, como eu falei, é uma igreja que começou a ser construída ainda lá em 1724, né? O projeto e execução também é do Aleijadinho, e é uma igreja onde o Aleijadinho e o seu pai estão sepultados, né? Para vocês terem uma ideia. Então, nela é possível visitar o Museu do Aleijadinho, que é um artista justamente uma referência quando a gente fala aqui na arquitetura brasileira colonial. Né? E uma outra curiosidade, gente, é que a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição é um marco do nascimento da cidade de Ouro Preto, quando ainda tinha o nome de Vila Rica. Né? Então, é um local que encontra-se fechado para restauração desde 2013, infelizmente, né? Bom, vamos ver aqui outra, né? A Pinacoteca de São Paulo, que foi projetada por Ramos de Azevedo no final do século XIX, ela foi fundada em 1905, no início do século XX. Então, olha aí, já tem mais de 100 anos, né? E é considerado o museu mais antigo de São Paulo, tá certo? Então, a Pinacoteca é um local que hoje continua sendo muito frequentado, porque é um local vivo, né? Diferente lá da igreja de Nossa Senhora de Conceição, que está fechada desde 2013 para reparo na arquitetura, a Pinacoteca de São Paulo, ela está aberta, né? Então as pessoas podem visitar, tem ali sempre exposições, então é bem interessante. Tá certo? E é uma forma justamente de conhecer mais uma vez a história, né, gente? Então, a Pinacoteca do Estado de São Paulo é um dos museus mais importantes de arte do Brasil. Como vocês podem ver, né, ela ainda é do século XIX, mas ela foi fundada no início do século XX.
e ela é regulamentada como museu público estadual desde 1919. Ela também passou por uma reforma em 1990 e se tornou uma das mais dinâmicas instituições culturais do Brasil, do país, né? Ela se integra ao circuito internacional de exposições, promovendo eventos culturais diversos e também mantendo uma ativa produção bibliográfica. E a Pina, como ela também é conhecida, também administra o espaço denominado Estação Pinacoteca, né, que tem ali, mantém muitas exposições temporárias de arte contemporânea. Ela também tem um acervo fixo, né? Ela é um dos maiores e mais representativos acervos de arte brasileira, com mais de 10.000 peças, abrangendo majoritariamente a história da pintura brasileira dos séculos XIX e do século XX. Se destacam também a coleção brasiliana, que é integrada por trabalhos de artistas estrangeiros atuantes no Brasil. Então, ela tem um expressivo conjunto de obras-primas do modernismo brasileiro, né, gente? Então, por isso que ela é uma referência, é um patrimônio arquitetônico. Bom, outro exemplo é o Palácio do Congresso Nacional, que foi construído para abrigar o Congresso Nacional Brasileiro. Foi inaugurado juntamente, né, com Brasília em 1960. Foi projetado por Oscar Niemeyer, tendo o projeto estrutural feito pelo Joaquim Cardoso e pelo Lúcio Costa, né? A gente sempre lembra do Niemeyer, mas foi o Niemeyer e o Lúcio Costa que pensaram, né, em toda ali a formação da cidade de Brasília, que é considerada uma cidade planejada. Hoje é muito discutido essa noção de que o plano em Brasília, né, quando você vai em Brasília, são duas realidades, né? Tem um plano que é onde tem todos os ministérios, o Congresso, onde a presidência mora, e é claro que também tem as cidades satélites, que são bem afastadas. Então, o povo, né, gente, de fato ali numa classe média, numa classe baixa, a galera mora muito afastada aqui do plano, né? E aqui dentro do Congresso Nacional, você também pode fazer uma visita, a gente consegue entrar dentro do Congresso, porque aqui nessa parte de baixo a gente tem justamente um museu, né? Dá para tu fazer uma visita, conhecer um pouco da história, também da construção de Brasília. Tem algumas obras de arte, né? De artistas brasileiros. Então é bem interessante, dá para a gente conhecer também um pouco da história do nosso país. Bom, agora vamos aqui comentar um pouco sobre a arquitetura piauiense. Eu falei um pouco da colonial, mas eu fiz aqui questão de trazer um pouco mais uma arquitetura mais atual, né? Aqui em Teresina é conhecida por um estilo brutalista, né? Que é justamente a ideia de uma arquitetura pesada, do concreto, da pedra, né? Então, aí na tela vocês estão vendo o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, de 1972, que foi durante o governo do Alberto Silva, né? A ideia do Alberto Silva, ele foi um governo, gente, que ele focou muito nessa ideia de modernizar o Piauí, né? Então, é claro que se moderniza com uma arquitetura que chama a atenção. E, de fato, a arquitetura do Tribunal de Justiça, ela tem esse estilo brutalista, é muito interessante, porque ela tem umas quedas d'água, né, na lateral, que geralmente não funciona a queda d'água, né? Mas tem lá o lagozinho, é bem bonito. A Assembleia também é uma arquitetura brutalista e é uma arquitetura bem interessante. E joga aí no Google, né, para vocês verem mais imagens, para vocês terem uma noção. Olha, aqui a gente também tem o estádio do governador Alberto Tavares Silva, né, que é o Albertão de 1973, e aí mais uma vez é um estilo brutalista, como é conhecido, né? Olha aí os detalhes da marcação de concreto, né, gente? Também é uma obra bem interessante, não dá para a gente negar que de fato é uma obra, é uma arquitetura bem bonita também, né? Apesar de ter tanto concreto.
Aqui vocês estão vendo o edifício sede da Companhia Energética do Piauí, que era a CEPISA, né? Vocês estão vendo aí um detalhe da marcação horizontal, também de 1973. Mais uma vez, esse estilo brutalista, como é conhecido, né, gente? Olha aí o hall de entrada. E aí eu estou falando muito sobre essa ideia de uma arquitetura, né, brutalista. E aí vamos ter uma ideia aqui, né, do que significa essa arquitetura, porque ela é muito presente aqui na década de 70 no Piauí, né, gente? Então, uma arquitetura brutalista, a gente tem esse tipo de arquitetura pelo mundo inteiro. É uma ideia de uma estética crua, bem cinza, bem no cimento, né? Ela passa também, às vezes, um visual de uma obra inacabada. E é um conceito puro da arquitetura, né? A construção de espaços de uma forma organizada e ordenada para acomodar ali as atividades, né, humanas. Então, apesar das características visuais do estilo, seu início se deu ali no início da década de 20, né, como uma derivação. Ela derivou dos movimentos moderno e minimalista, nesse contexto do pós-guerra europeu. Então, o diferencial é que o ponto de partida não são conceitos artísticos, e sim a necessidade e a função da obra. Não era uma ideia artística, era uma ideia de que seria uma obra mais barata e uma obra que ela pudesse ser feita muito mais rápida. Tá certo? Ela geralmente é utilizada em ambientes comerciais, né? Foi um estilo muito utilizado até a década de 80, e aí deu uma parada, né? Mas ela continua aos poucos voltando, podemos dizer assim. Né, foi um estilo que surgiu no final da Segunda Guerra Mundial, que foi justamente um período decisivo para o avanço industrial e tecnológico em diversos campos, e, claro, incluindo também a construção civil e a arquitetura, porque houve a necessidade de erguer cidades inteiras, né, na Europa, gente. Porque com a Segunda Guerra Mundial, cidades inteiras foram destruídas. Então, era uma possibilidade de poder reerguer essas cidades, né? Então, o termo brutalismo, ele faz referência ao concreto bruto, né? A origem francesa disso aqui era justamente, como eu falei, uma ideia de ser muito mais rápido, de não levar tanto em consideração os detalhes artísticos, mas a ideia é que fosse uma obra que ela fosse muito rápida. Olha aqui, outro exemplo, o monumento do Genipapo, aqui na cidade de Campo Maior, no Piauí. Mais uma vez, o concreto, né? Passa aquela ideia de que é uma obra que ela não foi concluída, mas é claro que foi, porque o estilo brutalista é justamente esse. Bom, agora vamos falar aqui um pouquinho em relação às casas coloniais do Piauí. Aqui é na cidade de Pedro II, no centro histórico, que ainda é muito preservado, né? Pedro II, que é considerada aí a Suíça, né, gente, piauiense, né? Porque diz que faz frio, mas também não dá para exagerar tanto assim, né? Mas é claro, tem ali, né, devido aos morros, é um clima mais ameno. E a gente ainda tem um centro histórico preservado, um centro histórico lindo na cidade de Pedro II, que infelizmente, né, aqui na cidade de Teresina, que é onde eu vivo, onde eu posso falar, a gente tem um centro histórico que está cada vez mais cedendo para virar estacionamento, infelizmente. Né? Então, tá vendo a estruturinha? Gente, isso aqui é muito forte ainda em Pernambuco. A portinha, a janelinha na porta, na frente, né? Quebra aquela ideia do portão. Hoje a gente tem muito isso, que tem que ter o portão, que tem que ter a cerca elétrica, né? Porque agora a tendência do ser humano é cada vez mais se esconder devido àquele medo da criminalidade, mas era algo que não era assim no período colonial. Então, por isso mesmo, as portas e as janelas da casa eram assim, com aquela madeira, uma tranca simples, sem nenhuma grade. Né, aqui outro exemplo de casas coloniais no centro histórico da cidade de Pedro II, né? A iluminação, o formato das janelas, o beiral, que é justamente essa parte aqui
Em Olinda, a gente vê isso demais, porque quanto mais rico era a pessoa, mais beiral ela fazia na casa. Bom, aí na tela vocês estão vendo a Catedral de Nossa Senhora da Graça, que foi construída no período de 1770 a 1795 por Domingos Dias da Silva. Isso aqui é em Parnaíba, né, gente? Então, mais uma vez, olha, uma igreja, né? Como a gente sabe, no período colonial, as cidades, gente, elas cresciam e se desenvolviam ao redor das igrejas, né? No período colonial, quando ia se formar uma cidade, a primeira coisa que a galera fazia era uma igreja católica, obviamente, porque a igreja católica ainda era a maior instituição religiosa da época. A Igreja Católica patrocinou demais as navegações marítimas, patrocinou demais a colonização e exploração do território brasileiro e ela fazia a catequização dos indígenas, né? Então, primeira coisa que a Igreja Católica fazia, a igreja. E ao redor da igreja iam crescendo as cidades e o povo ia se formando. Olha aí dentro dessa catedral, né, a Catedral de Nossa Senhora da Graça, na cidade de Parnaíba. A gente encontra, olha aí, gente, as paredes, né, esses detalhes dourados, né, que com certeza no início era ouro, eu acho que hoje não é mais, né? E ainda tem as campas mortuárias de pessoas que eram influentes, né? Então, dentro da igreja, galera, era muito comum, a galera que era rica era enterrada em pé. Olha a noção, né, gente? Galera já morreu e mesmo assim quer ficar criando diferença entre quem é rico e quem é pobre, sendo que tá todo mundo ali debaixo da terra, né? Mas a galera que era rica era enterrada na igreja e o caixão era em pé, para gerar uma distinção social, tá certo? Isso aí marca a história da cidade de Parnaíba, né? Então, chegamos aqui no final da nossa aula sobre patrimônio histórico material, em que a gente analisou um pouco a arquitetura do mundo, né, a arquitetura do Brasil e também a arquitetura do nosso estado. E lembrando, a gente sempre tem as nossas atividades para casa, né? Então, a primeira questão da nossa atividade é para que você possa interpretar a charge. Inclusive, a gente até discutiu, expliquei aqui no início da aula a crítica que está incluída aqui, né? A segunda questão é qual a importância de se preservar o patrimônio cultural? A gente viu, né, que é importante para se preservar a história, a memória, a cultura de um povo. E a terceira é qual o papel da arquitetura como patrimônio de uma cidade. Então, gostaria muito que vocês respondessem, que vocês conseguissem desenvolver esse pensamento crítico em relação a esse conteúdo, refletir de como é importante a gente preservar, cuidar da nossa arquitetura, porque também é a nossa história, é a memória de um povo, é por isso mesmo que a gente viu esses patrimônios históricos aqui, gente, porque é uma forma da gente conhecer a nossa própria história, tá certo? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês, a gente se encontra aqui na nossa próxima aula, em que a gente vai discutir um pouco sobre a diversidade cultural que existe aqui no nosso território brasileiro, ok? Então, a gente se vê na nossa próxima aula. Beijos e até mais.